falar do Palmeiras. Atropelou o São Paulo no meio de semana. Vai ter o jogo com o Bahia. O Leandro Boldaquia vem com os destaques do Palmeiras. Diga lá, Lelê, boa tarde. Fala, meu caro Márcio Espímpolo. Sem muito tempo aí de preparação, o Verdão já está pronto para o confronto de amanhã contra o Bahia. Também no Allianz Parque, pela sequência do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, podendo buscar a terceira vitória consecutiva, algo que não acontece há bastante tempo, né? O Verdão aí consolidado no G4, buscando de forma definitiva a sua vaga para a Libertadores e, claro, quem sabe ainda matematicamente é possível, mas buscar o líder Botafogo não sei se dá, mas enfim, no Palmeiras a ordem é somar o maior número de pontos possíveis e ver no final o que vai dar, né? O Verdão, então, tem aí algumas possibilidades de escalação, a probabilidade é da mesma formação que entrou em campo contra o Tricolor Paulista, na última quarta-feira goleada por 5-0, e um dos jogadores que vem do banco tem agradado e tem ganhado mais minutos, o volante Fabinho, falando sobre a recuperação e a volta das vitórias no Alviverde. As vitórias são muito importantes, né? A gente passou por uma eliminação difícil, que foi muito difícil assim pra gente, pro time, pro elenco. E vim de 2 vitórias agora e dar uma confiança a mais, uma alegria para o grupo novamente, ainda mais num clássico, uma goleada histórica aí, então momento muito marcante e com certeza uma confiança gigante aí pra gente seguir esse fim de ano aí. Bom, tá aí portanto o volante Fabinho, já há cerca de 2 semanas atrás, do interesse do Palmeiras em Vidia Sante, jogador do Grêmio, volante paraguaio. Ele conversa com o time gaúcho para renovar o seu contrato, que vence no final do ano que vem, mas as conversas nos primeiros contatos não foram produtivas, né? O Palmeiras acompanha, o empresário do Gustavo Gomes é o mesmo do empresário do Vidia Sante, o que pode facilitar, né, uma negociação, lembrando que o Palmeiras já tem contratado para 2024 Aníbal Moreno, volante da equipe do Racing da Argentina. Muito obrigado, Lelê. Vidia Sante, jogador do Grêmio, ajudaria o Palmeiras? Bom jogador, para fazer a primeira função, para liberar o Zé, muito bom jogador. Por que o Grêmio se desfaria de um jogador assim? A negociação, eu não tenho informação nenhuma com relação à negociação, mas ele é muito bom jogador. Cara que inicia o jogo, tem muito poder de construção, cara tem qualidade no passe, muito bom jogador. O Grêmio não aceitou nem conversar com alguns times no ano passado que tinham interesse no Ferreirinha. Reserva hoje. Que taticamente é um cara muito menos importante que o Vidia Sante, porque faria negócio com... Apesar que eu não sei quais são os detalhes do contrato do rapaz. Mas é muito bom jogador. Às vezes o próprio Grêmio não está conseguindo elevar o patamar salarial e por uma transferência para o Palmeiras o cara Palmeiras pode... precisa de um jogador para essa função. Primeiro volante, 5. Aliás, desde a saída do Danilo, a diretoria não conseguiu dar um jogador pro Abel para essa função, para que o Zé pudesse ser liberado. O Zé é muito melhor como um segundo volante. Ele fez ótimos jogos na primeira função, porque ele é muito bom jogador. Aliás, ele tem uma regularidade incrível com a camisa do Palmeiras. Mas se o Palmeiras precisa de jogadores para essa primeira função, porque o Jailson tá lá, não é utilizado, né? Caiu demais. O Fabinho não caiu nas graças do treinador. Porque em um determinado momento da temporada, o Abel poderia ter feito, sei lá, tira o Gabriel Menino, coloca o Fabinho e libera o Zé. Mas assim, esses jogadores foram pouco aproveitados pelo Abel e é necessário que o Palmeiras contrate um 5 para que o Zé possa voltar a fazer o que ele fazia com a camisa do Palmeiras. E você, Renatinha? Contratando um 5 já é suficiente? Não, eu acho que precisa contratar mais. Eu acho que pelo menos uns 3 reforços. Gente, é composição de elenco. O Palmeiras sofreu esse ano muito por conta disso. Você tem pelo menos 3 competições importantes para disputar. Não dá, não aguenta. E o recado tá dado, né? Olha o final de temporada do Palmeiras. O Palmeiras era favorito para conquistar todos os títulos que ele disputou. Não conquistou nada, não conseguiu nada. Muito por conta disso. Porque o desgaste tomou conta do grupo e óbvio que também acho que tiveram alguns problemas extracampo. Mas o Palmeiras precisa de mais de um reforço, na minha opinião. Como é que um técnico prepara o time dele para pegar o Palmeiras depois de ter metido 5 no São Paulo? Tô falando do Rogério. Não, e ele apanhou de 3 do Cruzeiro. E o Rogério, o retrospecto dele fecha a casinha.
Posso falar? Não, Fecha péssimo tudo. Quando jogava? Quando jogava. Como treinador, não, né? Ele ganhou com o São Paulo lá. Aquele jogo em que o Abel coloca os reservas, o São Paulo estava brigando para permanecer na primeira divisão em 2021. Com o Flamengo ele empata, né? É. O torcedor do Palmeiras não gostou porque o Abel colocou os reservas antes da final da Libertadores. Campeonato Paulista, ele tomou os 4-0. Ele tomou os 4-0. Então, esse do que o Ivan tá lembrando, São Paulo ia pro buraco, né? Se o Palmeiras ganhasse aquele jogo. Aí ele coloca um time sem a sua força máxima, o Abel, e teoricamente facilita a vida Não. Tem um amigo nosso ouvindo a gente, não. Aquele jogo em que o Abel coloca o time reserva, era o Rogério no banco. Mas vocês estão falando no Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista que perdeu por 4-0 era o Rogério. Não. A final, que foi atropelado. Sim. Era o Rogério. Não, eu tô confundindo. Eu tô falando esse ano que o Palmeiras coloca contra o Água Santa o time reserva, o primeiro jogo, e toma de 1-0. Depois passeia no segundo, lembra? Sim. Não, porque ele fez isso também, colocou reservas. Porque ele tinha Na verdade, ele coloca os reservas na altitude pela Libertadores contra o Bolívar, perde o jogo, porque ele perdeu o primeiro confronto contra o Água Santa, pra jogar a grande final do Campeonato Paulista com os titulares. Mas o que ele tava... O Pimpo tinha colocado o Rogério no Allianz Parque. O Rogério 4-0. treinador... Mas o São Paulo ganha o primeiro de 3-1 no Morumbi. Sim, ele perde. Mas pelo Campeonato Brasileiro de 2021, que o Rogério substitui o Crespo, São Paulo vai jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras. O Abel coloca os reservas, porque ele tinha outras prioridades. Ele estava pensando na final da Libertadores. O São Paulo ganha o jogo lá, gol do Gabriel Sara. E os torcedores do Palmeiras também criticaram muito o Abel por essa decisão. E não digo nem pela importância da vitória se o Palmeiras ganhou o jogo, era para ter afundado o rival. Porque o São Paulo tentava se afastar da zona do rebaixamento e com esse resultado o São Paulo ficaria numa situação bem pior. Rogério Ceni ganha no Allianz Parque do Abel em 21. Tá falando aqui o nosso ouvinte, o Nelmo. Porque o Crespo joga contra o Palmeiras a final do Campeonato Paulista de 2021, a primeira fora, empate, e depois ele perde por 2-0, o Abel perde por 2-0 aqui no Morumbi. São Paulo é campeão paulista. No ano seguinte, aí o Crespo sai no Campeonato Brasileiro e o jogo contra o Palmeiras é no Allianz Parque, já com o Ceni no comando. E aí o Ceni consegue essa vitória pro São Paulo, brigando para não cair para a segunda divisão. Aí no ano seguinte, no Campeonato Paulista, eles voltam a se enfrentar, né? E o São Paulo ganha o primeiro e perde o segundo. E teve também o jogo polêmico da Copa do Brasil, né? O São Paulo ganha a classificação lá no Allianz Parque. Que o Palmeiras é muito prejudicado. Que o Palmeiras é bastante prejudicado por conta da arbitragem. Que o Palmeiras é muito prejudicado mesmo, e reclama com razão. Os palmeirenses até hoje não conseguiram passar por isso. André Galvão, Leandro Boldaquian reclamam demais. Espímpolo, o que significa a palavra desfaria? Você inventou um verbo agora para não deixar o Vila Sante ir embora? Ô Regis, a sua tentativa de ser engraçado foi boa. De física, de química, eu era uma porcaria, mas de português eu era muito bom. Eu abri o dicionário aqui pra você, campeão. Significado de desfaria. Vem do verbo desfazer, o mesmo que destruiria, demoliria, desmancharia, desmantelaria, alteraria, modificaria, anularia. Não vem discutir português comigo, campeão, que isso eu era bom pra cacete, tá? Você tentou ser malandrão aqui, mas nessa você, ó, tomou.